Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais esse espaço aqui no canal Seridó Espírita. Iremos fazer um momento aqui conosco, junto com alguns convidados, para falar sobre Espiritismo, né? E essa transmissão está sendo feita unicamente pelo YouTube. Estava programada para ser feita pelo YouTube e Facebook do canal Seridó Espírita, mas tivemos algum problema aqui na hora de começar a live e o Facebook não permitiu fazer. Mas entramos aqui pelo YouTube de forma natural e ficará gravada. Então, amigo Costa, Henrique, pode pedir ao pessoal para entrar diretamente no link. Eu vou colocar aqui no WhatsApp também, para que vocês possam divulgar aí junto da região de cada um de vocês. E esse momento será um bate-papo sobre perguntas e respostas sobre Espiritismo. E vão estar participando aqui junto comigo o nosso amigo e confrade Francisco Costa e nosso amigo e confrade Henrique Peixoto, para conversarmos num bate-papo bem tranquilo e informal sobre Espiritismo, sobre algo que gostamos muito. Boa noite aos dois, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Alisson. Boa noite, queridos irmãos e ouvintes e telespectadores do canal Servidor Espírita. E aí, estamos nós para esse bate-papo, como você apresenta, né? Essa ideia de trazermos um bate-papo, uma conversa, de trazer aquilo que a doutrina espírita nos apresenta enquanto elemento de consolação, de acolhimento e de consolação. Muito boa noite a todos, né? E nós possamos hoje levar um pouco, né, dos ensinamentos do Mestre Jesus a cada um que possa estar conosco nessa noite, né, que queira fazer parte dessa conversa, vai estar aberto para perguntas, né? Então, fica aqui o nosso mais sincero agradecimento pela oportunidade. Alisson, muito obrigado pelo convite, né? E que cada um que esteja conosco hoje possa usufruir ao máximo, né, do que a doutrina espírita nos apresenta e nos encaminha, né, para que possamos trilhar a nossa caminhada da melhor forma possível. Muito bem. Henrique, eu gostaria que você fizesse a nossa prece inicial e assim a gente vai começar a dar continuidade no bate-papo. Vamos elevar o nosso pensamento, né, ao Mestre Jesus, nesse momento de tanta dificuldade pela qual o mundo passa, né, pedindo a Ele que, através dos nossos irmãos espirituais, possam se fazer presentes na nossa caminhada diária, possam ser o suporte para tantas dificuldades pelas quais passamos nesse momento. Que Ele possa se fazer presente hoje, principalmente nos hospitais, né? Que Ele possa estar ao lado dos profissionais que cuidam da vida de outros irmãos, que eles possam ser o conforto desses irmãos que estão enfermos, que estejamos, cada um de nós, voltados em energia para que a espiritualidade possa, do plano espiritual, agir da melhor forma possível, para que nós possamos ultrapassar todas as dificuldades que nos são apresentadas nesse momento. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Eu vou abrir aqui inicialmente para vocês fazerem algumas considerações sobre a questão mesmo da doutrina espírita na vida de cada um, como ela chegou até vocês, se são de família espírita ou como eu conheci o espiritismo após, enquanto eu vou também aqui postando nas nossas redes sociais, convidando o pessoal para fazer perguntas e participar desse momento. Então, Costa, tem só uma recomendação também, se você tiver algum fone de ouvido pertinho de você seria bom, porque no bate-papo fica dando retorno com o som que eu falo, realimenta o microfone,
aí gera ruído. Então vamos começar com o Henrique, né? Henrique, fale um pouco pra gente, enquanto Costa se prepara. Ok. Doutrina espírita chegou na minha vida, eu acho que como chegou na vida da maioria das pessoas, né? Nós sabemos que se você abrir o livro dos Espíritos, né, vai estar lá focado de uma forma muito direta, né, que a doutrina espírita, elas são orientações espirituais. Então, nós não nos tornamos espíritas de fora para dentro, né? Nós não aprendemos a ser espíritas, né? O espiritismo, ele simplesmente nos é apresentado, né? E a partir daí, né, a partir daí dessa situação, eu fui apresentado ao espiritismo pelo meu compadre, né, Costa, né, e a partir daí a gente começa a descobrir por que é a filosofia espiritualista, né? Isso fica muito claro logo quando você abre o livro dos Espíritos. Pelos questionamentos, né, por tudo aquilo que a gente não tem resposta em determinadas religiões. Então, eu fui apresentado ao Espiritismo e me tornei espírita de dentro para fora, porque assim tem que ser, né? Nós buscamos o conhecimento, nós buscamos, através da doutrina, da doutrina espírita, da doutrina de amor, de consolação, algo que possa pautar a nossa caminhada, né? E eu posso te dizer que nesses 7, 8 anos que eu me vejo como espírita, muita coisa já mudou na minha vida, né? Muita coisa. A gente consegue aos poucos ir colocando pequenas coisas que ao final de um certo tempo, quando a gente olha para trás, a gente vê que conseguiu mudar muita coisa na nossa caminhada. Eu me sinto muito feliz, né? E agradeço muito ao meu compadre por ter me apresentado o Espiritismo. Ok. E, Alisson, você me perguntava, me ouve bem, Alisson? Escuto sim. Você me perguntava, você indagava inicialmente, ou provocava, né? De onde é que a gente vem, de onde é que a gente parte. Eu nasci no lar católico, com a grande maioria de todos nós, né? Talvez tenha sido um pouco mais. Fui para o seminário, passei 3 anos e meio estudando. Costa, o seu microfone parou de funcionar. Talvez esteja com um pequeno mau contato. É onde você aperta. Coloca o... Deixa eu ver se melhora assim. Eu tiro aqui o som e só ligo quando estiver ouvindo vocês. Está me ouvindo legal agora? Me fala um sinal? Ok. Então é o seguinte, como eu dizia, eu nasci no lar católico. Costumo dizer que minha mãe era quase uma rata de igreja, né? Mas, assim, nasci dentro daquela filosofia. Quando eu estava estudando num colégio de orientação católica, fui para o seminário, passei 3 anos e meio, mas sempre fui aquela pessoa que questionou muito, que indagou muito. Então, era quase a pedra no sapato. Até que um dia percebi que não, aquele não era meu caminho. E me afastei do seminário, depois passei algum tempo, digamos, à toa, eu diria que era um processo de incubação, e fui para a igreja evangélica, uma denominação evangélica, onde aí meus questionamentos aumentaram ainda mais, até o ponto de, numa noite de domingo, a igreja cheia, eu fui literalmente expulso da igreja porque eu teria o demônio no corpo e não tinha quem tirasse. A coisa parece ser jocosa, mas é a grande verdade, e foi dessa forma que aconteceu, né? E aí, rapaz,
aquilo que à época eu poderia dizer que era uma coincidência, eu precisava da assinatura de uma pessoa. Eu morava numa cidade do interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Lages do Muriaé, na região norte do estado do Rio de Janeiro, e eu precisava da assinatura de uma pessoa, que era a presidente da Associação de Moradores da localidade à época, e um documento teria que viajar na segunda-feira de madrugada. Domingo à noite, cheguei à casa dela e... Onde está? Ah, está no Centro Espírita. Onde é que fica? Em tal local. Fui lá. Ao chegar, estava começando a palestra, As Três Dimensões do Espírito. Lembro até hoje, já vamos para mais de 25 anos. Né? E foi naquele momento que eu, verdadeiramente, toda a minha busca, eu me encontrei ali naquele momento. Né? Então, daquele primeiro momento, eu tinha certeza que eu havia me encontrado. Então, ser espírita, para mim, foi um processo de descoberta que foi sendo construído para e passo, né, um dia após outro, cai, levanta, mas encontra ressonância nas indagações que eu buscava. Né? Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço para Clara Muniz, para Rosa Amélia Santos, para Núbio Martins, Fátima Assis e para o Rodrigo Ranieri. Pessoal que está aí conosco, já nos acompanhando. Então, é isso. Ser espírita, para mim, acima de tudo, me conhecer para me transformar e, ao me transformar, poder ajudar o outro na sua caminhada de evolução. Seu áudio, Adson. Hoje eu estou um pouquinho cansado depois de 5 lives consecutivas, né? Acabo esquecendo, que bom. Mas como eu estava dizendo, eu sempre gosto de perguntar assim, porque é muito interessante. Acho que Cacau está chegando, Sara chegando. É sempre muito interessante quando a gente conversa com os outros e descobre, né, por onde foi que se aproximou da doutrina espírita. Porque dentro do próprio movimento tem muito a questão quando se fala e coloca que alguns vêm pelo amor, alguns vêm pela dor, ou por descobrimento, digamos assim, né? E o que acontece? Falando também de mim, eu desde muito pequeno, desde muito novo, que também sempre tive contato com as questões espiritualistas, mas aos 9 anos de idade me chegou até as minhas mãos através de uma doação de uma pessoa, a qual me recordo, inclusive o nome que tinha no livro. E chegou o Livro dos Espíritos na casa dos meus pais, na minha casa, eu aos 9 anos. E já tinha algumas leituras que eu gostava muito. Hoje eu estava comentando com minha esposa que o primeiro livro de poesia que eu gostei muito, que tinha numa estante antiga lá de casa, não era essa edição que eu estou aqui, era uma edição que já estava inclusive se desfazendo, de Alta de Souza, o livro era O Horto. Então eu já era apaixonado por aquelas poesias muito espirituais que Alta de Souza deixa nesse livro. E eu tive esse contato e pude começar a ler o Livro dos Espíritos. Para mim, tudo aquilo fez muito sentido, né? E os anos foram se passando, nós fomos tendo os primeiros contatos. Lembro que no ano de 94, aos 10 anos, foi a primeira vez que eu pude frequentar, ir a uma reunião no Seara de Luz, junto com meus pais, à época, eles não permaneceram indo. Mas eu lembro desse primeiro contato que eu tive e veio no período da adolescência, naturalmente, conhecendo outros livros espíritas e me aproximando. Então eu não posso dizer que vim pela dor, como muitos assim dizem, né? Eu vim através do conhecimento, da compreensão. Ao entrar na faculdade também proporcionou outras experiências, eu já como espírita convicto, mas sem tanta oportunidade, fui morar vizinho ao Eurípides Barçanufo, lá em Mirassol. Então pude também assistir algumas reuniões e começar assim a adentrar nesse mundo espírita. Então é uma curiosidade que os nossos amigos agora que estão nos assistindo vão ficar sabendo de todos nós, né? E é muito interessante esse momento. Costa, eu desabilitei seu microfone quando você precisar falar. Aí você pode habilitar o microfone. E Rodrigo já começa aqui com uma pergunta para nós. O livro Fatos Espíritas, de William Crookes,
pode ser considerada a maior prova da ciência espírita? Algum de vocês dois conhece esse livro, teve contato e leitura com ele? Costa, não está funcionando. Tira do... Eu vou ter que tirar mesmo. Eu conheço a obra e eu diria assim, acho uma obra fundamental para qualquer espírita ler. Sabe, eu acho que é uma obra muito interessante, muito rica, mas eu, sinceramente, eu acho que a maior prova da ciência espírita chama-se o Livro dos Espíritos. Né? Porque é nele em que a gente bebe a base, a fonte, né, a origem, que nos traz respostas desde a mais básica das indagações humanas, que é o que é Deus, e que se espraia a todo. Então, acho que o livro Fatos Espíritas é muito interessante, muito rico, mas eu não consideraria como a maior prova da ciência espírita. Para mim, a maior prova é verdadeiramente o Livro dos Espíritos, que se estende por toda a codificação, né? Aí vem o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, né? E o Livro dos Médiuns, né? Então, nesse sentido, é óbvio que você tem a Revista Espírita, que também traz, né, desdobramentos do Livro dos Espíritos, que se nós fôssemos colocar numa escala, eu ainda colocaria o livro do Crookes ainda abaixo da Revista Espírita, por ser um verdadeiro tratado de vivência, um verdadeiro tratado de transformação, de experimentação e de pura ciência. Henrique, alguma opinião? Não tive a oportunidade ainda de lê-lo. Então... Eu também não li o livro Fatos Espíritas. No entanto, eu sempre gosto de colocar nas exposições, nas conversas, sobre o que, para mim, é uma das maiores provas da imortalidade da alma. E hoje eu posso contar aqui com um acadêmico, né? Um acadêmico da Academia de Letras de Açu. Não é de Açu, Costa? De Açu. E uma coisa riquíssima no movimento espírita é quando você pega o livro Parnaso de Além-Túmulo. Inclusive, foi trabalhado pela Academia Brasileira de Letras. Não foi dito assim, mas também foi dito, não posso dizer que não é. Porque o estilo literário das obras de Parnaso, mais de 50 poetas diferentes, com o estilo de cada um, ou seja, a assinatura do estilo literário de cada um, torna-se uma assinatura. Então, para mim, para minha pessoa, o Parnaso de Além-Túmulo é assim, talvez por isso tenha sido o primeiro livro de Chico Xavier, é algo assim que você não pode dizer de forma nenhuma, isso não é verdade, porque isso incomoda. Como é que alguém consegue, uma pessoa iletrada, conseguir copiar mais de 50 estilos, né? Eu não lembro o nome, estou tentando lembrar aqui, o Wesley nos bastidores aqui, o nome do que é um passarinho que chamam, né? Que é aquele que imita outro passarinho. E a Anunciada falou um dia desse, e eu me esqueci o nome do passarinho. Mas para nós é extremamente difícil imitar um outro estilo. Então, como imitar 50? Mais de 50. Então, essa para mim é a prova mais cabal. Os amigos que forem assistindo podem deixando suas perguntas, que à medida do possível nós vamos aqui respondendo. E Rodrigo Ranieri também deixou uma segunda pergunta. Segundo o Dr. Paulo Frutuoso, médico, médium e palestrante espírita, o número de médiuns no mundo aumentará de tal forma nas próximas décadas que a ciência não poderá mais negar. Vocês concordam? Olha, o Dr. Paulo Frutuoso, eu realmente não conheço a obra em que ele afirma isso, mas eu lhes digo o seguinte, que eu me pergunto
né? Qual a importância na transformação moral de cada ser sermos a maior expressão doutrinária do mundo? Se essa expressão doutrinária não caminhar na direção de que as pessoas possam serem espíritos melhores, possam ser pessoas melhores, de absorverem em si bons propósitos e valores, de que adiantará sermos a maior expressão doutrinária do mundo, né? A doutrina espírita não tem preocupação com proselitismo, de encher templos, de encher casas espíritas, tem que ter 300, 500, 1000, centenas. Não, a gente não tem essa preocupação. A grande preocupação da doutrina espírita é o de levar a mensagem consoladora e transformadora de Jesus, nos apresentada pela doutrina espírita, para a transformação dos corações. Mas não que a doutrina vá transformar, mas que a pessoa tenha o conhecimento para, a partir dali, fazer suas próprias escolhas. Ninguém transforma ninguém. Nós nos transformamos pelas escolhas que cada um de nós fazemos no nosso dia a dia, né? A proposta da doutrina espírita não é ser a maior expressão doutrinária, religiosa, filosófica do mundo. Não, não tem essa preocupação. Mas a transformação moral de cada coração, nos elevando à condição de espíritos merecedores da evolução que fizemos por construir. Eu acho que até o sentido também, né, que o Rodrigo coloca, ou essa obra de Paulo Frutuoso coloca, é mais do quesito da mediunidade, que é bom também explicar para os nossos espectadores que a mediunidade não é algo que é do espiritismo, né? É algo orgânico do ser humano. Então está presente em toda a humanidade, independente de crença, independente de religião. Quando o Paulo Frutuoso possivelmente deve falar que o mundo aumentará de tal forma nas próximas décadas a mediunidade, eu também que penso que a mediunidade ela vai se expandir ao longo desse processo de transição planetária, ao longo da evolução naturalmente humana, e isso Kardec coloca já na obra kardeciana, que a mediunidade, quanto mais evoluído é a coletividade, a mediunidade vai passar a ser algo natural, essa comunicação entre esses planos da vida, né? Então, acredito, em minha opinião, concordo com essa opinião, no quesito que, olhando por essa ótica, né, olhando pela evolução da humanidade, do homem, do espírito, esse intercâmbio se tornará muito mais natural. Então, possivelmente, a questão da expressão mediúnica, vamos dizer assim, né, porque tem aquela pergunta que pode surgir, se todos são médiums ou não, mas a expressão mediúnica, ela deve se aflorar ao longo das próximas décadas, dos próximos séculos, com a evolução da humanidade. Henrique, gostaria de contribuir com alguma outra questão? Não, apenas pegar o gancho no que Costa falou, né, a respeito do principal objetivo da doutrina para cada um de nós, né? Nós precisamos enxergá-la como algo que nos dê suporte para o nosso automelhoramento, né? Que possa nos trazer subsídios para o nosso processo evolutivo. O processo de mediunidade é algo que acontece naturalmente, né? Que vai continuar acontecendo naturalmente e que muito provavelmente vai evoluir de acordo com a evolução, como você mesmo falou, com a evolução da humanidade. É perfeitamente normal que ele também evolua, né? Que esse processo também cresça. Mas eu acho que a gente não pode perder o foco no objetivo principal da doutrina. Entendo. E até porque essa questão que a gente já trazendo um pouco para esse lado da doutrina, né? A maior importância da doutrina espírita, ela é voltada para cada ser. É infantil e bobo de minha parte se eu olhar que o espiritismo é para Costa, é para Henrique. O espiritismo é para mim.
é para Alisson. Então, a primeira pessoa que tem que se modificar e aprender com a filosofia espírita sou eu mesmo. A questão mediúnica, a questão da possibilidade da conversação ou dessa realidade onde é mostrada que nós desencarnamos, não morremos, apenas o corpo físico que deixa de existir, né? Já se transforma, nem que ele deixa de existir, mas que a realidade da vida ela continua. Ela é importante para a gente saber, mas os seus desdobramentos da doutrina é no campo moral e não só no campo do fenômeno, né? E estamos aqui também acompanhando nosso amigo de Assis. Eu estou vendo o nome Francisco Souza, mas pela foto é o nosso amigo de Assis, não é isso? Que bom, um prazer você estar aqui conosco, de Assis. Espero que em algum momento breve você também esteja aqui no Seridó Espírita, junto conosco, conversando sobre o Espiritismo. Alziene Miranda traz uma pergunta, que é uma pergunta que sempre ocorre naturalmente nos grupos de estudos de ESD, por exemplo. Tive 2 sonhos recorrentes. Isso quer dizer algo? É uma pergunta que é muito comum as pessoas que estão chegando no Espiritismo ou estão iniciando os estudos perguntar. Então eu vou deixar aí para que Costa responda. Alziene, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, dia 6, grande abraço. Roger Saldanha, Osby Medeiros, um grande abraço a todos. Para responder sua pergunta, Alziene Miranda, eu vou buscar a questão 404 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec, e aí quando se diz Kardec, digamos o grupo, né, todo aquele grupo de Paris que investigava de maneira séria os fenômenos espíritas, mas chamemos de Kardec na questão 404, quando vai perguntar o seguinte: que pensar da significação atribuídas aos sonhos? E a resposta da espiritualidade nos diz que os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relações com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes, ainda, como já dissemos, são como uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento, em outro lugar, a que a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para advertir parentes e amigos do que lhe está acontecendo? Então, a resposta da espiritualidade é muito clara quando nos diz que os sonhos, da maneira que as pessoas, no modo geral, tratam, né, é uma maneira irreal, essa significação. Sonhar que caiu um dente é porque vai desencarnar alguém na família. Sonhar com, sei lá, sabe, com as coisas mais esdrúxulas. Não. Na verdade, os sonhos, eles são verdadeiros a partir do ponto de vista, né, quando há necessidade de cada um de nós, né, e quando nós temos, quando a espiritualidade superior tem a necessidade de nos intuir, de nos avisar, de nos orientar na caminhada, né? Agora, vamos entender também que nós temos uma coisa: o nosso cérebro humano, né, que é a máquina biológica, ela é muito imperfeita. Nós temos o cérebro espiritual, digamos assim, né, que é milhões de vezes mais aperfeiçoado do que o cérebro biológico. Mas há uma incompatibilidade entre os dois. Então, os estímulos que são recebidos no cérebro espiritual, nem sempre existem referências no cérebro biológico para conformar imagens. A neurociência está explicando isso aí com muita tranquilidade, né? Então, os sonhos recorrentes podem ter uma gama de situações, né? Pode ser, inclusive, aquele irmão amigo que se comprometeu contigo a te acompanhar, a te orientar, a te auxiliar nesta caminhada, te dando algum toque daquilo que precisa ser modificado.
pode ser uma reminiscência do que você já viveu em vidas passadas, né? Nós temos o esquecimento natural, né, quando reencarnamos, mas alguma reminiscência sempre fica. E em alguns momentos ela aflora como forma de que nós possamos atentar para determinados detalhes, determinadas práticas que estamos fazendo. Tomar o sonho pelo que nós lembramos de maneira literal é sempre muito perigoso. É sempre interessante buscarmos avaliar primeiro a nós e dessa avaliação, que referência há com aquilo que eu sonhei. Também tem um comentário sobre os sonhos, porque é uma questão que é muito comum, né? No Oeste, principalmente, é uma questão também do dia a dia que as pessoas perguntam. E eu também gosto de exemplificar a grande questão do processo onírico natural, né? Porque aqui nós também temos que levar em consideração os dois processos, o processo físico-material e o processo espiritual. Então, nem todos os sonhos, ou nem tudo que se sonha, ele é vinculado ao plano espiritual. O processo onírico natural, também na questão da materialidade do corpo, acontece demais, e a grande maioria dos sonhos, que é só o reflexo da vivência do dia a dia mesmo, das coisas que são naturais e do dia a dia, não necessariamente ligado ao plano espiritual. Também tem os aspectos de desdobramento, né? Onde nós desvinculamos do corpo e saímos até o plano espiritual. E as experiências que vivenciamos, elas são percebidas pelo plano cerebral, pelo plano onírico, inclusive, e são criadas associações. Então, eu não vou lembrar exatamente do que eu conversei com aquele espírito, talvez algum ente familiar mais próximo, já desencarnado, ou mesmo encarnado e que também está em processo de desdobramento. Eu não vou necessariamente lembrar do local que eu fui, mas esses símbolos são criados no cérebro e fica um sonho de ficção, digamos assim, um sonho natural. Mas, no entanto, aquelas questões que são importantes para o espírito, ela fica no inconsciente. Então, eu tenho um sonho, aparentemente, que não tem nada a ver, aparentemente um sonho natural de algum passeio, alguma viagem, mas no íntimo fica uma certeza de algo que eu estava em dúvida. Então, ontem eu estava em dúvida, hoje eu acordo com aquela certeza de poder seguir em frente. Então, é diferente. É diferente para alguns médiuns bem ostensivos, que eles conseguem sim lembrar de forma clara e nítida do processo de desdobramento. A grande maioria não lembra de forma clara. Então eu posso ter encontrado com o meu avô, por exemplo, que já é desencarnado, ter tido um momento especial com ele de conversa, reencontro, a saudade é dos dois lados, e eu acordo no outro dia, naquele dia com a saudade a mais do meu avô, mas às vezes nem lembro que sonhei com ele, mas tenho aquela saudade agradável. Então, esse processo onírico, eu particularmente prefiro fazer como o Kardec fazia, assim eu recomendava, olha, pensa primeiro em tudo, observa primeiro tudo, se depois de tudo não tiver explicação, você leva para o lado mediúnico, né? Principalmente quando a gente pensa assim no mediunismo de efeitos físicos. Eu escutei uma pancada. Isso é algum espírito querendo falar comigo? Não, pode ser um rato andando, pode ser é um cachorro que bateu aqui no muro, já que tem cachorro aqui em casa. Uma coisa normal qualquer. Então eu preciso verificar todos os efeitos naturais para depois pensar num lado mediúnico. E ainda vem a questão, como o Costa Henrique colocou. Qual a importância? Existe alguma importância por trás disso? Será que o Espírito está deixando alguma mensagem que seja importante, referência à minha melhoria como Espírito? Será que não é um Espírito brincalhão?
Será que não é um espírito pseudo-sábio? Então, espíritos normalmente eles não devem se meter na vida dos encarnados nesse formato, ditando coisas ou não. Então, o processo unido, que minha opinião, e eu passo a palavra para Henrique, é um processo natural que deve ser primeiramente observado nessa questão da materialidade e na questão da espiritualidade. Até mesmo, Alisson, numa situação como essa, né, caso acontecesse de uma questão de desdobramento, e nós tivéssemos contato com algum ente ou com algum espírito amigo que tivesse algo para nos passar, com certeza nós não lembraríamos, né? Ficaria no nosso subconsciente, né? Essas coisas, a espiritualidade, ela sabe lidar muito bem com isso. Ela sabe o momento exato em que aquilo tem que ser despertado, né? Às vezes a mensagem chega, né, durante esse desdobramento, mas ela fica lá, guardadinha. A espiritualidade vai saber exatamente o momento, né, em que você vai ativar aquilo, pela necessidade que você vai ter de usar aquela informação. Né? Então, a gente sonha de tantas formas diferentes, né? Muitas vezes você passa o dia inteiro voltado para uma determinada atividade, e aí você adormece, né? E quando você adormece, você sonha que você está fazendo tudo aquilo, né? Do qual você passou o dia inteiro voltado, concentrado naquilo. Né? Não quer dizer que essa situação seja exatamente um desdobramento, né? Que você tenha recebido alguma mensagem, alguma informação, né, que chega para a gente, como o Costa falou, nosso cérebro imperfeito, ainda com relação ao espírito, chega para a gente apenas com imagens que ele mesmo, que o nosso cérebro mesmo busca criar. Verdade. E ainda seguindo essa mesma linha, depois eu volto para a pergunta de Rosilda, mas seguindo a mesma linha, a Rosa Amélia diz o seguinte: as intuições, desculpe, que na grande maioria se concretizam, vem desse cérebro espiritual ou seria o nosso guia espiritual que nos informa? Ou nenhum dos dois? Deixar para Costa que ele falou desse cérebro espiritual. Pois é, eu diria o seguinte, assim como o cérebro biológico é um instrumento do corpo, e assim, sou eu que estou chamando de cérebro espiritual, tá, gente? Sou eu que estou chamando de cérebro espiritual. Mas, assim, digamos assim, que esse cérebro espiritual, essa consciência a ferramenta do espírito, né? Então, não é que a doutrina espírita classifique lá e coloque lá um cérebro espiritual. Não, sou eu que estou chamando. Como uma imagem para ser mais didática. Tá? Mas, na verdade, quando nós temos essas intuições, é sempre aquele toque do nosso amigo, do nosso orientador, do nosso irmão, daquela pessoa amiga que se comprometeu conosco a estar nos auxiliando. E pode observar que toda intuição que você tem sempre é no sentido de que você possa se resguardar, se fortalecer de alguma forma. Então, é ali aquele amigo que está vendo numa outra perspectiva, numa outra dimensão, e que, de alguma forma, tenta ali orientar para retornar ao caminho. Mas, em hipótese alguma, jamais esse irmão vai fazer com que você mude a sua rota. Essa é uma escolha sua. Todos nós temos o livre-arbítrio. É a história do aconselhamento. Mamãe me aconselha que eu não faça isso. Mas eu quero fazer, a escolha é minha. Mas as consequências também são minhas, boas ou más. Então, Rosa Amélia, a questão dessa intuição, se é uma boa intuição, né, no sentido de nos direcionar para algo construtivo e tal, em geral é do nosso próprio mentor. Né? Kardec pergunta, em algum momento, se nós recebemos influências dos espíritos, e a espiritualidade nos diz que muito mais do que a gente imagina. Né? E aí, cabe a nós, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela nossa forma de conduzir a nossa vida,
que tipo de espírito eu estou trazendo para a minha companhia. E, com certeza, a partir do tipo de espírito que eu trago para a minha companhia, né, também essa influenciação caminhará nessa mesma direção. Ou seja, se eu estou muito mais preocupado com a materialidade, com o imediatismo, com farinha pouca, meu pirão primeiro, certamente eu vou me alinhar a espíritos que também que estão desencarnados e também pensam da mesma forma. Mas se, contrariamente, eu busco viver minha forma a partir dos exemplos morais de Jesus, né, cultivando valores de amor, caridade, de justiça, certamente eu vou me assenhorar de outros espíritos que caminham nessa mesma perspectiva. E certamente as intuições e influências que eu receberei partem numa outra perspectiva, na perspectiva do amor, da justiça e da caridade. Então é muito aquela coisa, aquele discurso de a nossa bisavó, trisavó, quadrisavó e tanta avó atrás possa nos dizer: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Henrique. Olha, essa questão do nosso irmão, amigo, né? Esse ser que, de uma certa forma, se dispõe a estar do nosso lado durante toda a nossa caminhada, existe, como Costa falou, a necessidade que a gente esteja sempre muito atento às nossas ações, que a gente esteja sempre muito atento, né, a tudo que a gente fala, a tudo que a gente pensa, principalmente aquilo que a gente pensa. O pensamento da gente tem muita força, né? Então, há essa necessidade, porque na grande maioria das vezes, quando as coisas dão errado, é porque nós, através dessas ações, acabamos afastando esse amigo de perto de nós e trazendo para perto de nós espíritos que vão estar alinhados com aquilo que nós estamos pensando naquele momento, né? Então, não é à toa, né, que nós precisamos, e muito, do vigiar e orar, né? Estarmos atentos a tudo que se passa à nossa volta. É de extrema importância, né? Esse irmão está lá, sempre esteve. Vai estar ao nosso lado em todos os momentos que nós necessitarmos. Mas há, antes de qualquer coisa, a necessidade de que nós também possamos estar alinhados com ele. Ok. Eu trouxe aqui, eu saí um pouquinho para poder pegar um livro aqui e complementar algo que eu acho importante sobre esse tema, né? Porque ela, quando pergunta assim, será que é o nosso guia espiritual? Então a gente já abre o leque, como muito bem falou Costa e Henrique, sobre a questão das nossas afinidades, né? Quando Kardec faz a pergunta e os espíritos respondem que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente pensa a todos os momentos, é porque temos naturalmente essa capacidade, como seres espirituais que somos, de através das afinidades termos as percepções. Então eu tenho as percepções do mundo espiritual ao meu redor. Em algumas situações, pode ser que eu perceba e essa intuição que venha seja de um espírito, não vou chamar de bom, vou chamar de um espírito consciente. Tá? E pode ser que em outro momento também tenha uma percepção de um espírito equivocado. Ou no seu próprio desconhecimento, ignorância, falta de conhecimento, ele tem uma opinião equivocada. E eu perceba essa opinião como intuição e acabe trazendo, achando que é uma intuição, uma opinião minha, equivocada, né? Então eu vejo que isso, essas intuições, essas percepções, elas acontecem em todo o nosso dia a dia. E elas podem ser também direcionadas. Direcionadas em que sentido? No livro Ilumina-te, de Divaldo Franco, né? E psicografia de Divaldo Franco, o Espírito é Joana de Ângeles. Logo no início, no seu prefácio, Joana diz o seguinte:
Irradiação mental de cada indivíduo humano, a irradiação mental de cada indivíduo humano expressa sua conquista evolutiva, o estágio de amadurecimento ou de primitivismo espiritual em que se encontra. Então eu posso enganar a qualquer pessoa, eu posso tentar enganar a espíritos, mas eu não vou conseguir enganar, porque na verdade o que nós sentimos é essa irradiação mental, que os espíritos também sentem essa irradiação mental. Então é com o que eu estou irradiando, com o que eu me afinizo. Quais são os espíritos que eu tenho afinidade? Quais são os espíritos que eu vou conseguir ter esse encaixe, digamos assim, esse plug, onde eu vou ter essa percepção que eu vou chamar de intuição? Se eu naturalmente desenvolvo atividades em prol da caridade, da busca do conhecimento, das experiências salutares, não só espíritas, mas do dia a dia, as experiências salutares, eu vou me afinizar com estes espíritos também que buscam e estão em processo também desenvolvendo essas questões salutares, a caridade, o amor ao próximo. E essa percepção ela vai ficar muito mais forte e muito mais lúcida, servindo inclusive como barreira para as outras percepções de espíritos ainda equivocados, que vibram em faixas diferentes e naquele momento não está tendo afinidade comigo. No entanto, também, se eu faço a partir desse momento outras escolhas e busco outras questões, minha vibração também vai diminuir, vai se afinizar com espíritos ainda perturbados, ainda equivocados. Então, esse é o processo de intuição, na minha visão, no que eu estudo, na questão aqui de Joana. Inclusive, nesse momento de perguntas e respostas, Henrique Costa pode, naturalmente, discordar das nossas opiniões, viu? Não tem problema. Eu vou seguir aqui nas perguntas que estão aparecendo, tá? Vou só responder aqui a Rosilda, aliás, Mona Lisa, ela coloca Mona Lisa aqui. Essa semana ouvi algo relacionado a colorido anímico. Acho que é assim que se fala. Nunca havia escutado algo em relação a isso, mas fiquei curiosa para saber do que se tratava. Fiquei achando que fosse algo relacionado aos fenômenos. Não sei. Eu particularmente, aí se os meninos quiserem comentar, senão a gente passa para outra pergunta. Eu particularmente nunca ouvi falar. Existem muitas questões que fogem do meio espírita mesmo, de estudo de criações. Então, nem tão pouco a gente vai dizer que é algo entre certo ou errado, ou que existe ou que não existe. São apenas perspectivas diferentes de ver. Então, eu posso ver, por exemplo, meus centros de força em outra localidade, em outra instituição, vai chamar de chakras, outro vai chamar de outro nome, para realidades diferentes. Então, esse nome dentro do espiritismo, colorido anímico, eu particularmente desconheço. Que nossa aura, como em outros cantos também chamam de aura, tem cores diferentes. Pois a palavra anímico vem disso, de mim mesmo. Algo que é anímico, animismo. Então, penso eu que colorido anímico estaria sendo retratado a questão da aura. Se o pessoal quiser comentar, posta. Eu gostaria rapidamente de colocar a situação, porque é o seguinte, eu acho que vai bem nessa direção que você coloca, né? E é muito interessante essa pergunta de Mona Lisa. Isso está, há uma referência no livro dos médiuns, quando Kardec vai tratar, né, dos fenômenos de efeitos físicos e fenômenos de efeitos inteligentes. Numa mensagem de Erasto, né, ele vai tratar dessa questão do animismo e vai usar essa palavra colorido, mas exatamente com esse sentido, sabe, Alisson e Mona Lisa? Não é algo assim fantasmagórico, a forma e o colorido, segundo Erasto diz. Erasto vai dizer o seguinte: é por isso que, qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Na verdade, o que a espiritualidade está dizendo? O que Erasto está dizendo? Que o espírito comunicante imprime na sua mensagem
aquilo que lhe é próprio. Né? Simplesmente isso. Quer dizer, essa é a minha forma de compreensão. Henrique? Olha, eu também nunca tinha ouvido falar no termo, né? Colorido anímico. Mas eu sigo o relator. Eu sigo o relator, essa foi boa. Núbia coloca assim: já tive muito desdobramento e acordo com muita dor de cabeça. Faço uma prece em seguida e logo passa, mas é muito nítido, sempre ajudando alguém. Né? E em seguida, Clara Moniz coloca: o desdobramento pode ocorrer com o médium em estado consciente ou só ocorre durante o sono? Olha, Núbia e Clara estão convidadas para um seminário de pelo menos 6 dias. Mas, assim, olha, fenômenos, e assim, eu queria partir da seguinte visão, de que a gente precisa perceber que o corpo material, tá, ele é uma dimensão, tá? O que se desdobra não é o corpo material, e sim o corpo espiritual, que é de uma outra dimensão, é de uma outra perspectiva fluídica, tá? Nós temos, por exemplo, me parece que é São Francisco, acho que é Francisco de Assis, que está no mosteiro e vai, e desdobrado, vai defender o pai a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Então, mas naquele momento estava consciente. Então, é um relato que a gente tem. Então, para o espírito, as limitações, elas são bastante relativas. Se nós relativas ao seu grau de aperfeiçoamento. Ah, não, quando eu desencarnar, vou conseguir me desdobrar em 15. Vai nada. A gente ainda tem muito chão para andar nesse processo de aperfeiçoamento, né? Então, quanto à questão, já tive muito desdobramento que Núbia coloca, né? E acorda com dor de cabeça. É óbvio, Núbia, que a gente começa a perceber que há uma ligação aí de uma situação que você precisa resolver em você mesmo, né? É algo que precisa ser resolvido, né? Porque aí a minha primeira pergunta é a seguinte: o que é que você chama de desdobramento? Isso é super importante a gente ter essa perspectiva. O que é desdobrar, né? Quanto à questão da dor de cabeça, muitas vezes nós atribuímos dor de cabeça, não, foi carga espiritual, é energia não sei o quê, foi tal. E muitas vezes é apenas um processo biológico do qual a gente não está muito bem equilibrado, né? Alisson falava um pouco antes, né, da nossa, muitas vezes, necessidade de atribuir ao surreal, ao inexplicável, ao miraculoso, coisas que são eminentemente nossas, né? Mas, assim, primeiro, para conseguir responder, assim, claramente, eu queria conhecer qual é a sua perspectiva de desdobramento. O que é desdobramento para você, né? Não, mas eu tenho uma percepção muito nítida. Sim, essa percepção ela é real, acontece constantemente, né? Agora, que tipo de ação está acontecendo nesse momento? E isso, de alguma forma, influi no biológico? São coisas que precisam ser bem avaliadas, com muito cuidado, para que a gente não crie falsas ilusões, equívocos de que acontece coisa comigo que não acontece com mais ninguém. Somos todos espíritos imperfeitos, de terceira ordem, num planeta de provas e expiações, caminhando a mesma estrada evolutiva, né? Então, e quanto à questão da Clara Moniz, né, só ocorre durante o sono? Não. Pode acontecer com o espírito em estado de vigilância também. Agora, obviamente que são casos mais raros, né? Pelo menos eu particularmente, só tenho conhecimento desse caso de Francisco de Assis. Não sei, não tenho conhecimento de outros. Pode até existir, mas eu não tenho. Não vou me comprometer a este ponto, né? Eurípides Bassanufo.
Henrique, quer complementar? Depois eu volto para falar de Eurípides Barçanufo. Costa, essa situação ela só vem mostrar para a gente, né, o quanto ainda se precisa, né, estudar, né, o quanto a gente ainda precisa de conhecimento, né, o quanto principalmente no tocante a essa parte de mediunidade, né, o que a gente sabe é pequeno, é pouco, né? Tantas coisas acontecem e que a gente não consegue explicar, né? Tantas coisas necessitam de um aprofundamento, né? De um aprimoramento, né? Porque assim, nós temos o conhecimento, eu conheço Núbia, né? Nós temos o conhecimento, né? Mas nós temos também a necessidade do aprendizado, né? Tudo aquilo que o Espiritismo ele traz para a gente, ele precisa ser buscado, né? Nós não temos dogmas, nós não temos ninguém que venha nos dizer assim, assim, assim que você tem que fazer, né? O Espiritismo ele nos dá todas as oportunidades que nós precisamos, mas nós precisamos buscá-las, né? E como você busca isso? Estudo. Não tem outro caminho. Aprendizado. Eu queria trazer aqui para vocês, já que Henrique falou bastante de aprendizado, e tem um livro fenomenal, um dos livros de estudo que eu já li, que é esse livro aqui, Perispírito, de Zalmino Zimmermann. E é um livro onde ele traz um estudo mais de 500 páginas só sobre o perispírito, suas funções, suas qualidades, suas atribuições. Tem muita coisa que a gente pode estudar, inclusive sobre essa questão do desdobramento, né? Vou voltar aqui para a pergunta de Clara, referente à questão do estado consciente ou não, ou a questão da ocorrência do sono, né? Fazendo referência também, como o Costa falou, e já apresentando a ele esse caso, de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo é um dos que é bastante conhecido em nosso movimento espírita, é um espírito de escola, que ele tinha essa capacidade mediúnica extraordinária de desdobramento e de bicorporeidade, que era essa a mediunidade de poder estar em dois locais ao mesmo tempo, né? Isso é muito raro. A gente tem Francisco de Assis, tem também a questão de Eurípides Barçanufo e algumas outras referências, né? E eu vou só ler aqui rapidinho um dos casos que aconteceu. Isso era muito comum. Eurípides, que era professor na escola de Allan Kardec, no colégio Allan Kardec, e ele muitas vezes parava escrevendo, ele ficava em estado estático, e as crianças e as pessoas já sabiam que ele em desdobramento tinha saído do corpo, por assim dizer, no entendimento daquela época, né? Então, tem um episódio interessante que se conta, que era um dos partos que ele realizou em transe, enquanto ele estava na sala de aula, no colégio Allan Kardec. Uma senhora avisou aos alunos, o marido de uma senhora, que ele acabara de realizar um parto em desdobramento espiritual. Estava chegando a cavalo, em roupa de montaria, e desce e auxilia no parto de uma pessoa, enquanto todos os outros afirmavam que ele estava e viram que ele estava na escola, né? Então pode parecer-se miraculoso à primeira mão, mas quando a gente estuda a questão do perispírito e as suas funções, a gente entende a natureza e o funcionamento de como isso é possível. E o que antes a gente pode encaixar como miraculoso passa a ser natural, e não mais apenas a ideia de um milagre, né? Quando o cara pergunta sobre o estado de desdobramento, se pode ser um estado consciente,
existe um movimento de projeciologia, conscienciologia, projeciologia, de Valdo Vieira, mas inicialmente os estudos de Valdo Vieira começaram dentro do Espiritismo, depois é que ele se aparta, por assim dizer, de Chico Xavier e cria um movimento, que é esse movimento de projeciologia, mas na época, ainda assim, tem livros que foram publicados dentro do Espiritismo, onde André Luiz está num processo praticamente de ensinar essa questão de desdobramento consciente com Valdo Vieira, que seria nada mais nada menos do que o poder conscientemente desdobrar do corpo, ou seja, eu entrar em um estado de transe onde permite-se que meu espírito entre em desdobramento e eu tenha total lembrança desse fenômeno e do que eu encontrei, das conversas com outros espíritos e tal. Algumas me faltou a palavra, algumas experiências também que foram realizadas à época de Kardec e pós também a época de Kardec foi de pessoas que entravam em estado sonambúlico, que assim se colocava, e a pessoa saía em desdobramento de uma sala para outra ou até para outro lugar e traziam as informações. Um exemplo clássico é de alguém que escrevia algo em um papel, colocava dentro de uma gaveta e fechava. O médium em outra sala, o médium sonambúlico, em estado de sonambulismo, de desdobramento, hoje sabemos, podemos utilizar essa palavra, deslocava-se espiritualmente e via o que estava escrito no papel e trazia a informação nesse estado sonambúlico. Então são várias experiências. No entanto, eu volto a salientar, como o Costa colocou muito bem no início, que isso ocorreu muito no início do Espiritismo, os fenômenos para que pudesse ter as crenças. Os fenômenos hoje não é importante, talvez historicamente, no sentido de estudo, mas o cabedal que nós temos de mais de 450 obras de Chico Xavier, a própria obra kardeciana, que tem mais de 27 livros, de Divaldo Franco, que tem mais de 200 e tantos livros, toda essa obra ela está colocada para o nosso melhoramento, a nossa reforma íntima, a nossa compreensão da realidade do mundo. Então, ficar preso à ideia dos fenômenos, ou, por exemplo, buscar, eu quero agora aprender a fazer esse desdobramento consciente, é infantil. Em minha opinião, é infantil. Deixa eu só fazer uma correção aqui, Alisson, que de Assis acabou de me alertar. Que, na realidade, eu troquei o nome do santo. Não é Francisco, é Antônio de Pádua. E muito grato, porque eu já tinha escutado alguma coisa de Barçanufo, mas não com essa profundidade. Né? É muito interessante, eu vou buscar, assim como Clara, vou também acrescentar esse livro na minha literatura de estudos. Então vamos encaminhando já para os finalmente, né? Para as últimas perguntas. Vamos ver aqui onde eu parei. Tem um comentário aqui de Rivanilda Costa. Eu sempre sonho com um espírito desencarnado. Sonhei várias vezes. Era uma pessoa que eu gostava muito. Da última vez que sonhei com ele, ele falou comigo, mas não conseguia ouvir o que ele dizia. Eu acho que eu até respondi essa pergunta no início, né? Eu vou só reforçar, depois eu devolvo a palavra, que eu acho que eu estou monopolizando o bate-papo. Mas eu fiz acho que eu respondi, Rivanilda, no início, quando a gente falou sobre esse processo de sonho, que nem tudo fica armazenado, fica mais o simbolismo. Então, o fato de você ter sonhado com alguém que inclusive gosta, pode sim ser apenas um desejo material, pode sim ser um encontro espiritual, e a necessidade do que foi dito, ela fica no seu inconsciente, não há necessidade de você saber ipsiliteris o que foi dito na conversa com o espírito. Eu posso me encontrar com meu avô, já desencarnado, e acordar com a sensação agradável, sem necessariamente lembrar do conteúdo da nossa conversa. Tem uma situação só, Alisson, que eu gostaria de colocar para a Rivanilda, que assim, em se tratando efetivamente de um espírito amigo,
aí eu vou mexer com a minha área da linguística, né? A pessoa que eu gostava muito e não gosta mais, né? Ou seja, Boa. porque vem muito o seguinte, a gente ainda é da nossa imperfeição, né? Trazermos muito tempo verbal para o passado, como se em algum momento tivesse deixado de existir, né? Eu sempre costumo dizer que os laços de amor e ódio não se rompem quando se rompe o laço fluídico que une perispírito e corpo, né? Quando acontece o desencarne. Então, esses laços de amor permanecem, eles continuam existindo. Então, espíritos amigos que se afinizam, que vibram na mesma sintonia, vão estar, lógico, de acordo com o propósito, se há um propósito para isso, um bom propósito, ser espíritos bons, um bom propósito. Tem espíritos brincalhões, aí o propósito já não é tão elevado assim, mas esses encontros acontecem. Mas a relação de amor que nos une não deixa de existir, né? Então, se era alguém que eu gostava, eu continuo gostando. Não é o fato de alguém ter desencarnado que eu deixei de gostar, ou que ela deixou de existir, porque nós temos consciência plena da imortalidade da alma. Temos a certeza plena. E aí eu vou ser, assim, não seria arrogante, mas seria incisivo em dizer que nós sabemos da imortalidade da alma, que ela é real e é efetiva. Ela até respondeu, né? Sim, Costa ainda gosta. E Não, o assim, não interessante tem agora mais. foi o ainda, né? O ainda é condicional. Mas não vou puxar para essa área da linguística, não, viu, Ivanilda? E levando nesses termos aqui, nós respondemos as perguntas que apareceram. Eu gostaria de deixar as considerações finais para os dois, a Henrique, seguido de Costa, e no final eu faço as minhas considerações para a gente concluir assim esse momento. Fiquem à vontade para as suas considerações. Bom, meus irmãos, hoje nós nos encontramos aqui, né, para falar um pouquinho de doutrina espírita, para tentar mostrar um pouquinho mais do que a doutrina espírita pode realizar na vida de cada um de nós, desde que nós estejamos propensos, né, a isso, nós estejamos aptos e com vontade de que essas melhorias, essas mudanças aconteçam na nossa vida. A doutrina espírita, ela é algo que traz para nós o alinhamento com os pensamentos de Jesus, né? Ela traz para nós a possibilidade de caminharmos de acordo com o que foi deixado para nós pelo nosso guia e modelo como estrada traçada, né? Ensinamentos, exemplos, tudo aquilo que pode contribuir para o nosso auto-melhoramento. O objetivo principal da doutrina espírita é esse. É que cada um de nós possa usufruir dela e usufruindo, possa se auto-melhorar, possa se tornar um ser melhor, possa evoluir espiritualmente, possa cumprir a missão da melhor forma possível. Nós estamos aqui em um processo, né? Processo de engrandecimento do espírito. Esse processo se dá de acordo com as nossas atitudes, de acordo com aquilo que nós buscamos como direcionador da nossa caminhada. Então, que cada um de nós entenda o que precisamos, o que o Espiritismo nos disponibiliza de graça. O Espiritismo coloca à nossa frente tudo aquilo que nós precisamos, sem tirar nem pôr. Tudo está à nossa frente. Basta que busquemos. Jesus, como guia e modelo, não disse faça. Ele foi lá e fez. Ele nos mostrou como alcançar os objetivos.
Eu estava vendo um texto hoje de Altamira, acho que Costa viu também, né, que mais de 20 séculos já se passaram, né, e ele continua sendo, né, esse modelo a ser seguido. Então, que a gente possa, a partir desse momento, se ainda nos falta algo, entender qual o objetivo da nossa jornada. Entender por que estamos aqui. E olha, estarmos aqui é uma oportunidade divina. Né? Quantos irmãos estão no plano espiritual e gostariam de estar aqui tendo a oportunidade que nós temos? Então, abracemos a doutrina espírita, porque ela vai nos conduzir exatamente aonde nós temos que chegar. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. De primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao canal Seridó Espírita, que nos oportuniza a Casa Espírita Mensageiros de Luz, né, e a todos os que aqui se fazem presentes, nos acompanham através do YouTube deste canal, né, agradecer verdadeiramente de coração essa oportunidade que nos concede, que nos traz para discutir, à luz da doutrina espírita, conceitos que muitas vezes nos passam despercebidos ou são maquiados para atender interesses mundanos, terrenos e coisa e tal. Então, a Alisson, enquanto representante do canal Seridó Espírita, o nosso agradecimento sincero. A cada um de vocês que participou conosco, né, e aqui nosso irmão de Assis, né, nos diz que parabéns aos irmãos Henrique Costa e Alisson pela condução segura nas respostas às questões apresentadas. Muito obrigado, de Assis. E, assim, o grande propósito que nós temos não é, como eu disse no início, de fazer proselitismo, mas é de levar essa mensagem que acolhe, que transforma, que consola. A mensagem que Jesus nos traz e que, ao retornar ao plano espiritual, deixando a sua missão terrena, nos diz: eis que eu vou para o Pai, mas vos enviarei um Consolador, que vos permitirá compreender as verdades que eu ainda não, que vocês não são capazes de entender, né? As palavras de Jesus não são exatamente essas, mas é este o sentido que Jesus nos traz. E nos traz a doutrina espírita não como uma nova religião, e é muito interessante a gente ter isso muito claro. A doutrina espírita não é uma nova religião, não é uma nova ciência, não é uma nova filosofia, mas é uma ciência, uma filosofia e uma religião, pela qual se insere a transformação moral de cada um de nós. Mas a escolha é nossa, né? Em nenhum momento ninguém vai chegar e dizer para alguém: você tem que ser espírita. Ao contrário, né? Seja aquilo que lhe complementa. Esteja onde você se sente bem, onde você se encontra, onde você tem essa comunhão com o mais alto. Mas tenha em mente a certeza de que essa comunhão com o mais alto passa necessariamente por assumir os princípios morais que Jesus nos traz. Obrigado a todos, muita paz, muita luz. Pedi a para fazer uma musiquinha, estou vendo ele ali com o violão, né? Rapaz, depois que a gente vai aprendendo, sabe? Tô aprendendo a tocar, mas aprendendo a gente quer se botar em prática, sabe? Eu também tô. Algum dia eu vou tocar o teclado. Que bom, eu também comecei a aprender instrumento, né? Agora depois de adulto é mais difícil do que jovem. Mas eu já digo assim, se eu não aprender, pelo menos já iniciei nessa encarnação. Na próxima eu já venho mais cedo pro instrumento. Ô, Alisson. Costa comprou o teclado aí para aprender, o menino dele já sabe bem mais que ele, viu? Tá botando ele no bolso. É natural. Pessoal, eu que agradeço a oportunidade de trabalho, mais uma vez.
Deixo o canal Seridó Espírita à disposição do movimento espírita do RN também, né? Da Crevale, a todos aí das casas espíritas. Nosso amigo de Assis comentou aqui também sobre o momento, né? E nós agradecemos. Agradeço esse bate-papo muito suave, muito tranquilo, com o amigo Costa, com o amigo Henrique também, né? Amigos que já em outros momentos presenciais já nos encontramos em outros momentos, inclusive nesses momentos que a gente fica nas pousadas, nos hotéis, já dormimos juntos com esses dois roncadores, né? Então faz parte, assim a gente vai se aproximando. Agradecer a todos que estão assistindo e acompanhando, que participaram, né? Eu vou fazer aqui uma música, intuito também de prece final, né? Para a gente se harmonizar e assim concluir a atividade da noite. A música é do grupo AME, A Paz. Vem comigo, venha logo, traga o teu olhar pra essa empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz, a paz. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a tua alegria de viver, tua esperança, a tua certeza no vencer. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Uma boa noite a todos. Assim seja, o rapaz está só aprendendo, viu? Gente, muita paz, muita luz para todos nós, sempre disponíveis para servir. Que o amor do Mestre nos envolva hoje, por todo sempre, seguindo aquele lema que Robert Jefferson Smith Baden-Powell colocava lá para os seus seguidores: sempre alerta para servir. E eu acrescento, sempre alerta para servir com amor.